esses atores da sociedade civil, do Estado, enfim, transformar a Copa numa herança positiva para as cidades, para a sociedade, fortalecer o protagonismo do nosso país no cenário internacional, possibilitar mais emprego e renda, enfim, deixar um legado de infraestrutura e também um legado intangível no sentido aí do fortalecimento do turismo, que pode ter um caráter cumulativo permanente. Nesse instante, a Lei Geral da Copa, quero te dizer, Rui, que uma série de questões que estão colocadas na Lei Geral da Copa estão lá a absoluto contragosto da FIFA. A FIFA não tem o menor interesse em ingresso social para as pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Não tem o menor interesse em meia entrada para idoso. E, no entanto, isso foi colocado, foram conquistas, foram concessões, na verdade é uma espécie de queda de braço. E a gente tem que se posicionar de forma soberana para que o ordenamento jurídico do país não seja colocado em xeque. Todas as 350 mil ingressos é para que jogos vão ser, né? Porque se for para você assistir os Uzbequistão contra Irã, aí Inclusive a lei diz que a FIFA que decidirá isso. Quais são os jogos? Quais serão os jogos que serão distribuídos? Eu duvido muito que não tem ingresso dessa natureza numa final. Quer dizer, você deixou de lado a legislação que cuida de legislações até municipais, porque você tem um problema. Como é que a União está legislando sobre determinadas matérias e interferindo, por exemplo, na competência legislativa do município? A gente vai chegar a discutir caso a caso, mas eu acho que o Evaldo tentou enaltecer aspectos bons da Lei Geral da Copa, Herbert. Mas existem outras coisas que os críticos dizem que podem comprometer, de certa forma, a soberania do país. Você acredita que há algum risco de comprometimento da soberania nacional? Bem, primeiramente eu quero desejar também boa noite a todos. Faz parte do papel da FIFA fazer esse tipo de pressão. Foi assim na Alemanha, foi assim na África do Sul. Nós todos recordamos que, faltando praticamente um mês, 2 meses mais ou menos, eles já estavam dizendo que poderiam levar a Copa para o México. Uma coisa assim, totalmente absurda, né? O país, ele tem que negociar de uma forma dura e organizada, e nós, a população, ela tem que estar envolvida nesse processo também, porque os nossos representantes que estão negociando, estão preparando as leis que acabou de ser votada, eles também devem sofrer muita pressão por parte de todos nós. Eu me lembro que uma das sugestões e orientações que os alemães e sul-africanos nos deram nas várias oportunidades que tivemos de conversa é que a gente tem que estar unido para poder negociar, porque a negociação com a FIFA não é fácil. Então, nós tivemos em outubro na Alemanha, agora recentemente trouxemos uma missão alemã que está participando do nosso seminário, e eles estão uníssonos em dizer que as negociações não são fáceis. Pela FIFA, que é uma empresa, e é importante que o ouvinte tenha claro isso e o cidadão tenha claro isso, a FIFA é uma grande empresa de eventos que faz, por sinal, o maior evento do planeta. É um grande negócio. O espetáculo é o futebol. Então, eles vão procurar o máximo de vantagem para os seus patrocinadores. Ao passo que nós, enquanto cidadãos, enquanto governo, nós temos que também procurar aproveitar esse evento para ter o máximo de vantagem. A questão da soberania, que é algo que todos, nós discutimos isso quando estivemos lá na Alemanha. Como é que ficou a soberania? Eles foram unânimes em dizer, não, nós não modificamos nada. E existe alguma lei que vocês... por exemplo, nós estamos discutindo lá no Brasil a questão do álcool... Alguma lei que tiveram provisoriamente suspender para atender a questão do álcool, professor. Em alguns estados, em alguns municípios alemães, nós também temos lei de proibição de bebida alcoólica nos estádios. E como vocês fizeram? Nós tivemos que vender com agravante que tiveram que fazer a concessão para a FIFA. Tiveram que fazer a concessão para a FIFA com agravante seria o seguinte, que no país da cerveja, a cerveja foi a americana, Budweiser. Então, nem poder comercializar no entorno do estádio um produto nacional um produto nacional. Então,
a negociação é difícil, mas os ganhos e os benefícios para a cidade compensam, e é isso que eles dizem até hoje. Ô Wagner, o que você considera que é inconcebível na lei geral da Copa que comprometeria a soberania nacional, bem concretamente? Rui, sem dúvida, seria uma violação patente à Constituição, né? Vários artigos da lei afrontam diretamente a Constituição e seus princípios, né? Como, por exemplo? Digamos, a criação de um tribunal de exceção para julgamentos de crimes durante o evento, né? É vedado expressamente pela Constituição, no seu artigo 5º, né, inciso 37, é vedada a criação de um tribunal de exceção para julgamento de crimes dessa natureza. A Constituição já elenca a justiça, quais são os órgãos da justiça, que são os tribunais superiores. Mas para que tipo de crimes se criaria? Seriam os crimes ocorridos em função do evento. Mas já não há uma legislação em tribunais esportivos para julgar isso? Não, seria criado, já elenca artigos, já tipifica crimes que seriam novos delitos criados e que seriam julgados por um tribunal de exceção. Como seria criado esse tribunal, ninguém sabe ainda. Seriam novos delitos? Novos delitos, tipo violação de marcas, patentes, emboscada. Seria basicamente essa parte de usurpação de logotipos, esse tipo de coisa que já é regido por uma lei brasileira, né? Nós já temos leis nacionais que tutelam esse tipo de delito, né? Então, na minha opinião, seria um deles. Outros seriam os princípios individuais da isonomia, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é do idoso, né, que está se abrindo uma concessão. Mas eu entendo que é mais assim um cala-boca para que ninguém se indigne tanto. Porém, eu acho que existem muitos aspectos aqui que foram violados no caráter constitucional. Essa questão do estabelecimento de territórios comerciais exclusivos dentro da cidade, como é que fica isso na lei? Isso foi resolvido na lei? Ela trata inclusive das vias de acesso, né? Vias de acesso. As principais vias de acesso. O que seriam as principais vias de acesso para o Castelão? Isso, é aquela da Brasil, Alberto Craveiro, é algo muito... Não vai ser permitido que se venda qualquer outro produto em concorrência com a FIFA, ou que seja similares produtos a esse, né? E comércios similares, de material esportivo, só que já estivessem lá funcionando, não em função da Copa. Se abrir um mecanismo de comércio com aquela intenção de vender uma camisa da seleção e tudo, vai ser totalmente verdade, e a União vai ser responsabilizada. Mas os comerciantes que já estão estabelecidos, por exemplo, o sujeito tem uma bodega lá e que vende Brahma, Skol, Antártica e tal, ele vai poder continuar vendendo a cerveja vai dele? Porque não é em função da Copa, ele já não é em função da Copa. Quer dizer, isso prejudicaria então os ambulantes. Aqueles que o ambulante quer se aproveitar do evento e bota lá o... Ou aquela pessoa que compra o terreno ali na esquina do Castelão e resolve, vai ter a Copa, eu quero construir um estabelecimento comercial. Então, a Constituição da Segurança, a livre iniciativa, né, o direito à propriedade, eu vou ser tolhido de construir algo com propriedade minha para vender. A partir de quando? Deixa eu dar se eu quiser comprar hoje um terreno e montar lá uma cervejaria, eu posso fazer isso hoje? Pela lei, o que estiver estabelecido vai ser depois que a lei for sancionada. Depois da lei sancionada? A República, em tese, eu estou falando que nós estamos com um projeto de lei ainda. É bom que fique claro que esse bicho é quase um Frankenstein, como diz o outro, de tanto que mexer nele. Não, literalmente, tem algumas considerações aqui, é complicado. Mas em relação à questão do comprometimento da soberania nacional, eu acredito que o nosso país está assumindo um papel de protagonismo e o esporte é a manifestação objetiva disso aí. É uma das manifestações, uma das várias manifestações. O Brasil é sede da Copa do Mundo 2014, Copa das Confederações em 2013, Copa América em 2015, Olimpíadas em 2016, realizamos com êxito os Jogos Mundiais Militares, a questão da realização dos mega eventos esportivos. Eu lembro aqui, Rui e Marcelo, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida lá em Copenhague, lá na Dinamarca, para sediar as Olimpíadas em 2016. Lá estava o Zapatero, o primeiro-ministro da Espanha, estava o Juan Carlos, o imperador, estava o Akihito, o imperador do Japão,
Chegou lá o Barack Obama. O Carlos Reis, da Espanha. Mas, no entanto, estava lá o Lula e o então ministro do Esporte, Orlando Silva, e a gente conquistou aquilo. Por que é tão importante a realização desse mega evento esportivo? Não fere a soberania nacional. O que é a ideia da soberania? Você não reconhecer nenhuma autoridade que, dentro do território, nenhuma autoridade que seja superior à autoridade do Estado soberano brasileiro. Isso não está acontecendo. A FIFA não vai se sobrepor ao Estado soberano do Brasil. Isso não vai acontecer. O ordenamento... Mas a própria União está abrindo mão de sua soberania em função das No momento em que essa discussão ela é pautada dentro do Congresso Nacional, e eu reconheço como a legitimidade do modelo da democracia representativa que a gente vai discutir aqui, os limites do nosso pacto federativo e da democracia representativa. Mas no momento que isso é pautado, é construído o consenso possível dentro do Congresso Nacional, a gente não está ferindo. Você está olhando só o lado formal da legislação, do processo legislativo. Eu acho que tem um aspecto por trás disso, né? Seria a função da criação da lei, a função do processo legislativo. A função do processo legislativo não é para criar somente lei. A lei é necessária em função de todo um passado de uma população, de todos os anseios de um Estado. Ela não pode pegar um processo legislativo, usar o Congresso, para uma coisa transitória, uma coisa passageira. Não que a Copa não seja importante, não que todo mundo não queira a Copa, né? Como todo esportista gosta vai querer a Copa. Mas eu acho que da forma que está sendo feita, abrindo digamos que quase 100% de todas as exigências, fere sim, porque a Constituição ela trata de como devem ser feitas as leis, de para que servem as leis e que momentos são feitas as leis. Com relação a essa questão estão sendo violadas, né? As causas da 60, né? Com relação a essa questão da soberania e da constitucionalidade, o nosso país, aí é importante a gente registrar isso, ele tem instrumentos de questionamentos através de ações de inconstitucionalidade. Se eu julgo que essa lei que está sendo votada agora, ela tem aspectos inconstitucionais, nós temos poderes e entidades aqui que poderão questionar qualquer item dessa lei. Isso aí, e o Supremo, ele tem sido célere em julgamento de natureza. Marcelo, para a gente ir pro... Mas o primeiro filtro da constitucionalidade é para ser o próprio Poder Legislativo. Né? E quando o relator dá um parecer dizendo que é constitucional, você conclui que realmente não foi observado todos os aspectos constitucionais. Só um exemplo para encerrar esse ponto é a questão do Código de Defesa do Consumidor. A lei diz que o Código de Defesa do Consumidor só se aplicará a pessoas jurídicas e naturais brasileiras, não se aplicando à FIFA, às suas subsidiárias, à CBF e ao COL. Ora, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de nacionalidade. Quer dizer, você está fazendo uma distinção de nacionalidade, tirando da esfera do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, uma série de entidades. Quer dizer, quem vai responder pelos danos ao consumidor que podem acontecer? Não, até porque, até você julgar em constitucionalidade depois que a lei for sancionada, isso aí a Copa do Mundo já passou, a gente já está... Mas aí pode ser incidentalmente. Um juiz, uma medida liminar... Isso não. Foi só para tocar fogo aqui. Vamos para o intervalo, a gente vai para o intervalo, você participa do programa pelo telefone 33663770. Até já.